Olá, bem-vindo ao nosso canal de estudos da Bíblia, Palavra de Deus. Estamos agora com a 48ª parte da Verdade sobre a Morte. Ainda tratando a respeito do tema do batismo, há informações que não podem ficar de fora do nosso estudo. E vamos então seguir em frente, que Deus se faça presente aqui mais uma vez, seja com você que está acompanhando. Finalizamos a 47ª parte, comentando a respeito do processo batismal incompleto, incorreto, irregular que existe aí fora, sem a aprovação de Deus, totalmente contrário ao que ensina a Bíblia. Vimos aí em Mateus 28, versículos 19 a 20, onde Jesus deixou a ordem aos seus discípulos para que fossem pelo mundo e batizassem ali pessoas de todas as nações. E no versículo 20 ele diz para ensinar todas as coisas ordenadas por ele. Que coisas? Tudo aquilo que o homem precisa saber para andar pelo caminho certo de Deus. Para andar pelo caminho certo. Ensinar cada passo do plano da salvação. Quem é que ensina? Jesus ensinou os discípulos. E os discípulos foram passando os ensinamentos. Todo aquele que tem conhecimento profundo da palavra de Deus está responsável por ensinar. Ensinar cada passo do plano da salvação. Informações essas que estão onde? Só no Novo Testamento? Não. No Antigo Testamento também, em toda a palavra de Deus, né? Como diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Informações essas que estão reveladas de Gênesis e Apocalipse. O candidato ao batismo precisa saber, né, tudo a respeito do plano da salvação. Tem que saber a respeito daquilo que já foi anulado, abolido, como também a respeito daquilo que não foi, para que ele não venha cometer erros. Portanto, todo aquele que está responsável, né, por batizar pessoas, que está envolvido, né, com o processo batismal, esse tem o dever de quê? De primeiro instruir o candidato ao batismo, apresentar a esse o plano da salvação por completo. Por completo. Então, o candidato ao batismo não deve passar pelas águas de qualquer jeito. Antes de tudo, precisa o quê? Precisa ser doutrinado. Doutrina puramente bíblica. Sem ideias humanas, sem o eu acho humano. Quando Jesus veio, né, pela primeira vez, ele encontrou o quê dentro das sinagogas? Líderes religiosos ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15 fala a respeito aí, e no versículo 8 e 9 ele diz: esse povo honra-me com os lábios, né, mas o seu coração está longe de mim, e vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a doutrina ali apresentada ao candidato ao batismo tem que ser puramente bíblica. Então, antes de batizar, vem o quê? Vem o ensinar, né? Vem o ensinar, preparar o candidato ao batismo, fazendo ele conhecer a respeito do compromisso que esse está assumindo com Deus. Aqui no livro de Amós, no versículo 12, fala a respeito de se preparar para encontrar com Deus. Versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei? E aqui diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E o preparo começa quando? Depois que se passa pelas águas? Não. Começa antes. Antes de se passar pelas águas. E mais, né? Só deve ser aprovado para descer as águas batismais o candidato ao batismo que estiver dentro dos parâmetros exigidos pela palavra, exigidos por Deus. Então, todo aquele que deseja ali passar pelas águas batismais deve antes passar por um curso bíblico. Se informar a respeito do quê?
do caminho a ser trilhado. Porque nem todos que passam pelo curso bíblico ali se decidem a viver da forma como lhe foi apresentado, né? Decidem viver de acordo com a vontade de Deus. Muitos param por ali, né? Fazem o curso bíblico e ficam por ali mesmo, não se decidem ao lado de Cristo Jesus. O curso bíblico é a porta de entrada para o batismo, onde já se passa pela porta, conhecendo o que deve ser feito, né? Conhecendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E para não esquecer, ali o processo da salvação, vai ter que fazer o quê? Vai ter que mergulhar. Onde? Nas águas de novo? Nas águas ali batismais? Não. Vai ter que mergulhar todos os dias nas Escrituras, né? Em busca do quê? Em busca do batismo do Espírito Santo. Que é quem vai guiá-lo ali na sua jornada, né? João 16:13. O Espírito Santo é que vai guiá-lo. O batismo é a cerimônia de oficialização da união do homem com Deus aqui na terra. O batismo é a porta de entrada para a movimentação do processo adotivo, que começa a correr a partir do momento em que se desce as águas, né? A partir do momento que toma a decisão e desce as águas. Então, passar por um batismo sem ter conhecimento da palavra de Deus é andar onde? É andar no escuro, né? É andar totalmente no escuro, tropeçando. Passar por um batismo carregando um plano de salvação pela metade, carregando a palavra de Deus cortada em pedaços, fatiada, carregando a lei anulada, abolida, né? Velho Testamento ali como inválido. É o mesmo que tentar, é o mesmo ali que atravessar ali uma ponte em ruínas, toda quebrada ali, a ponto de despedaçar. É perigoso, não é verdade? Muito perigoso. Então, todo aquele que deseja viver com Cristo tem que ter sua união oficializada com Deus. Esse deve, antes de tudo, fazer o quê? Um preparo. Através do quê? Do curso bíblico. É a melhor forma de se conhecer a respeito do plano da salvação ali, detalhadamente. E nós temos aí um curso bíblico da verdade, estamos tratando a respeito desses temas aqui, nessas últimas partes do estudo. E 27 aí temas que precisam serem estudados antes de se passar pelo batismo. Mas sim, ali o candidato a batismo fez o curso, está aí consciente da verdade, está disposto a abraçar as exigências de Deus, as quais ele conheceu através do curso bíblico. E não havendo ali nenhuma irregularidade em sua vida que impeça sua união com Deus, aí sim esse deve passar pelas águas, deve ser batizado. Começando então sua jornada espiritual com Deus. O batismo ele é a segunda fase do processo de adoção. O batismo é a segunda fase do processo de adoção. Qual é a primeira? A primeira se trata da busca pelo conhecimento, e essa busca acontece com o curso, através do curso bíblico. Se tratando da cerimônia batismal, a qual faz parte do processo adotivo de Deus, aí fora existem muitas irregularidades, né? Contradições da parte do homem. E de onde vêm as contradições? As irregularidades? No livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, encontramos ali Deus chamando a atenção dos líderes religiosos, porque estavam rejeitando o conhecimento da palavra de Deus, estavam rejeitando o conhecimento da palavra de Deus, esquecendo a lei, e Malaquias capítulo 1, do versículo 6 em diante, vamos aqui ver Malaquias, não vou ver todas as passagens, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Aqui o título é O Senhor reprova os sacerdotes, e no versículo 6 ele diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome.
parar aqui. E Mateus, como já vimos, é Mateus 15, 8 e 9, né? Jesus então chama a atenção dos líderes que estavam ali ensinando doutrina de São Preceito de homens. Então você vê aí que vem de longe. As irregularidades vêm de longe. Pessoas na posição de liderança, responsáveis, né, por cuidar da espiritualidade do povo, que fazem as coisas da forma correta. Você vê aí, né, as passagens, se você acompanhar as outras passagens aí na sua Bíblia, você vai ver líderes religiosos sendo chamados a atenção por causa de irregularidades, contradições. E quem está por trás, né, sabemos que é Satanás. Quem é o maior prejudicado ao passar por um batismo sem ter conhecimento do plano da salvação? É o candidato ao batismo, né? As pessoas ali que se decidem a passar por um batismo. Essas são as maiores prejudicadas. Batismo são os maiores prejudicados, né? Por quê? Porque você vai seguir andando no escuro, né? Vai seguir andando no escuro. Se não tem conhecimento, se entra no batismo ali totalmente sem ter conhecimento da verdade, vai andar no escuro, tropeçando. Pois como alguém que passou por um batismo vai honrar, respeitar a Deus, se esse não sabe como fazer? Se ao passar pelas águas, o que lhes foi entregue nas mãos foi um plano de salvação pela metade, a palavra cortada em pedaços, não terá como andar pelo caminho certo. Então, se tratando de irregularidades, caso o candidato ao batismo esteja com sua vida cheia dessas, não deve ser batizado, né? Não deve ser batizado. Mesmo ali apresentando ali o curso bíblico por completo e o candidato ao batismo ali conhecendo todas as informações ali deixadas por Deus, se esse tiver com a sua vida cheia de irregularidades, esse não pode descer as águas. Deve primeiro resolver, né, as questões ali que estão para serem resolvidas, para poder entrar nas águas ali da forma como Deus pede. E entre aqueles que passam pelo batismo por imersão, há muitos que são sinceros, há muitas pessoas que são sinceras de coração. Tanto membros como também líderes religiosos que ali bem intencionados, né, desejam viver uma vida reta com Deus. Só que infelizmente esses receberam ali um plano de salvação ali cortado em pedaços. E no caso de líderes religiosos, muitas vezes, filhos que cresceram recebendo dos pais ensinamentos ali que não correspondem com o deixado por Deus. E muitas vezes vindo ali de seus antepassados, né? Ou mesmo líderes religiosos que passaram ali por uma teologia superficial. E esses assumem então posição de liderança e passam adiante aquilo que aprenderam. E assim cresce o número de pessoas na ignorância. E aí, nesse caso, muitos ali líderes religiosos estão na ignorância. E aí, com isso também os membros de suas denominações. Temos em João, capítulo 3, o relato, né, de Nicodemos, um líder religioso que foi em busca de Jesus em meio à noite. E ali Jesus fala do novo nascimento, né, através do batismo. Jesus fala a Nicodemos do novo nascimento através do batismo. Nicodemos não tinha conhecimento a respeito do batismo, do significado do batismo. Tanto é que no versículo 10, aqui de Mateus 3, Jesus fala a Nicodemos, né? Jesus pergunta a Nicodemos: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ou seja, é um líder religioso e não compreende a respeito do plano da salvação, a respeito da palavra de Deus?
não conhece a respeito do batismo? Aí Jesus fala, né, do novo nascimento através do batismo para Nicodemos. Nicodemos não tinha conhecimento, né? E uma pergunta, né, feita por Jesus a Nicodemos, Jesus deixa claro que um líder religioso tem sim o dever de saber todos os detalhes do plano da salvação. Tem sim o dever de saber todos os detalhes do plano da salvação. Porque ele vai estar lidando com pessoas, ele vai estar lidando com vidas. Então o líder religioso tem o dever de saber todos os detalhes a respeito do plano da salvação. Tem que saber o significado do batismo. Nicodemos era sincero, né? Como líder religioso ele era sincero de coração. Mas vivia o quê? Na ignorância. Tanto é que ao Jesus falar do novo nascimento, ele pergunta, né? Como pode o homem, sendo velho, nascer de novo? Voltará porventura, né, para o ventre de sua mãe? E Jesus ali então fala tudo a respeito então para Nicodemos. Então se o líder não compreende o plano da salvação, da forma que ele achar que é, isso ele vai ensinar para os seus membros. Ele vai ensinar isso então para seus membros. Então, vamos aqui fechar a campanha do nosso estudo. Vamos aguardar mais informações aí a respeito do batismo, né? Como já disse, informações que não podem ficar de fora. E o batismo faz parte aí do tema do nosso curso bíblico. Esse é o local onde você vai encontrar um curso bíblico. Claro que o curso você vai encontrar tem os temas um pouco resumidos, mas cabe a você, com o passar do tempo, ali se aprofundar no assunto e, durante o estudo, fazer perguntas aí ao instrutor bíblico, ao professor bíblico, para que o assunto seja mais ampliado. Esse curso você não paga nada, né? E essas informações você não vai encontrar em outro lugar. Caso você não tenha visto as primeiras partes do estudo, procure no YouTube, no Facebook, por Lúcia Saraiva. Acompanhe, compartilhe. As primeiras partes se trata aí da entrada da morte no mundo, o estado domina a morte, a solução dada por Deus para resolver a questão da morte. É importante você ver as primeiras partes. Então, aguarde a próxima parte aí, que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.